Fala galerinha JB, professor Alexandre aqui com vocês mais uma vez. Galera do primeiro ano, vamos trabalhar hoje o capítulo 5, nosso último conteúdo, segundo bimestre, e aí a gente encerra esse primeiro semestre com este conteúdo, beleza? Então a ideia, como a gente já trabalhou ele pelo Meet, a parte teórica, vamos fazer aqui essa aula de exercício resolvendo 3 exemplos e alguns exercícios do livro, beleza? Antes de mais nada, dá aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha e vamos lá, ok? Bom, o primeiro exemplo, ele fala que uma pedra é abandonada de uma altura de 20 metros e ele quer que a gente determine o tempo de queda dessa pedra. Aí a gente tem que considerar a aceleração da gravidade e também sem a resistência do ar, ok? Bom, nós temos como dado a altura de 20 metros, sabemos que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a gente considera esse valor para efeito de cálculos, e aí vamos aplicar uma das equações da queda livre, material que foi disponibilizado lá no Classroom. Usando a equação H igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, nós temos 2 igual a 10 vezes t elevado a 2 sobre 2. Colocando t ao quadrado em evidência, a gente coloca o 40, 2 vezes 20, 40, o 10 que está multiplicando o t2, ele passa dividindo, você cancela ali 0 com 0, 4 dividido por 1 é 4, raiz de 4 é 2, então o tempo de queda dessa pedra é de 2 segundos, ok? O exemplo 2, ele fala que uma esfera é abandonada de uma altura h, ele não revela, e diz que leva 4 segundos para chegar ao solo. E aí ele quer que a gente determine a velocidade de impacto com o solo e essa altura h. Mais uma vez, a gente expressa a resistência do ar e considera a aceleração da gravidade. Então, temos como dado o tempo de 4 segundos. Eu quero saber a velocidade de impacto. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a equação V igual a GT. Porque a equação de Torricelli, ou Torricelli, não nos interessa porque a gente precisa do deslocamento e nós não temos. Logo vamos a ela. Gravidade eu sei que é 10, apesar da questão não citar, mas a gente considera como 10. E o tempo é 4. Logo uma conta simples, 10 vezes 4, 40 metros por segundo é o valor da velocidade de impacto, ok? Para a gente calcular a altura, a gente teria 2 caminhos. Ou usar a equação de Torricelli, ou usar esta equação, eu preferi usar essa equação H igual a GT2 sobre 2, ok? Então, repito o H, a gravidade é 10, o tempo é 4 elevado a 2 sobre 2. Repetiu 10, 4 ao quadrado é 16 e repetiu 2 no denominador. 10 vezes 16 dá 160, dividido por 2, 80 metros, ok? O exemplo 3, diz que a esfera é lançada verticalmente para cima com uma velocidade de 72 km por hora. E aí ele quer que a gente determine a altura que ela alcança até parar, ou seja, a famosa altura máxima. Então, vamos usar a equação de Torricelli. Transformamos 72 km por hora para 20 metros por segundo, dividimos por 3,6, aquele fator de conversão, e aí aplicamos a equação. V ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. 20 ao quadrado, o 2 é da fórmula, a gravidade é 10, a gente quer saber o H. 2 vezes 10 é 20, está multiplicando o H, passa dividindo, 20 ao quadrado é 400, cancela 0 com 0, 40 dividido por 2, 20 metros, ok? Então, 3 exemplos básicos para que a gente aplique agora nas questões do livro. Então, vamos lá. Essa questão é a questão 6 do livro didático. Vocês podem acompanhar aí em casa, quem está com o livro. Quem não tem o livro pode pedir ao colega um print aí da página, ou então pode baixar o download, fazer o download, baixar o livro pela internet, ok? Então vamos lá. Basicamente o que é que essa questão 6 pede? Ele pede qual seria a distância que um barco, a uma velocidade de 10 metros por segundo, faria com que um camarada soltando um pacote ali de uma ponte de 20 metros, quando ele solta o pacote, esse barco tem que percorrer um percurso tal de que essa esfera, esse pacote, caia na proa, ou seja, na frente do barco. E aí nós temos uma situação. Qual é a situação? É que o tempo aqui é primordial. Por que, Alex?
Porque o tempo que ele leva, né, que esse pacote leva para cair, tem que ser o mesmo tempo que o barco leva para percorrer esse tal espaço que nós não sabemos. Porque no mesmo tempo, segundo a questão, esse pacote tem que cair no barco. Então veja, calculando o tempo de queda, né, usando aquela lá, equação H igual a GT ao quadrado sobre 2, se você dá uma mexida nela, ela fica T igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Substituindo os valores, né, 2 a altura 20, a gravidade 10, nós temos 2 vezes 20, 40, dividido por 10 dá 4, raiz de 4, 2. Então eu sei que esse pacote leva 2 segundos para chegar ali. Então esse barco tem que chegar ali em 2 segundos também. Ora, se ele está a 10 metros por segundo e ele tem que chegar lá em 2 segundos, qual a equação usar? Veja bem, né? O pacote é uma queda livre, então é um movimento uniformemente variado. O barco é um movimento uniforme, está em linha reta e com velocidade constante. Logo, para a gente calcular esse espaço que o barco vai percorrer, é aquela equação, é espaço igual a velocidade vezes tempo. Ora, o espaço eu quero saber, a velocidade eu sei que é 10 e o tempo tem que ser o mesmo, o tempo de queda foi 2. Então, 2 vezes 10, 20 metros. Ou seja, uma questão bem interessante porque envolve queda livre e movimento uniforme. Próxima questão, a questão 8, né? É assim, essa questão basicamente o que é que ela quer? Ela quer que a gente encontre a distância entre o tempo 1 e o tempo 3, certo? Ora, então vamos fazer o seguinte, eu sei que quando a gente abandona uma pedra, a velocidade inicial dela é 0. E aí eu quero saber, né, já que a gente vai trabalhar com distância, quais as distâncias nesses 3 tempos. Então, para o tempo 1, né, conforme está aí, eu vou chamar o H de D1, em referência ao tempo 1. Então, substituindo gravidade, eu substituo o tempo 1 ao quadrado é 1. Então, 1 vezes G é G. E eu repito 2. Então, veja, a nossa distância 1 é gravidade sobre 2. Alex, eu poderia fazer assim, gravidade é 10 dividido por 2 igual a 5? Problema não. Para o tempo 2, então vou chamar o H de D2 em referência ao tempo 2. Repita a gravidade, 4 vezes 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Então veja, quem é G sobre 2? G sobre 2 é o próprio D1. Então eu posso dizer que D2 é 4 vezes D1. Alex, eu poderia fazer assim, 4 vezes 10, 40 dividido por 2, 20? Sem nenhum problema. Para o tempo 3, eu vou chamar de D3 em referência ao tempo 3. Então fica 3 ao quadrado é 9. G sobre 2 é o próprio D1. Então D3 seria 9 vezes D1. Né? Ou seja, 45, né? Ora, então fazendo esse intervalo que ele quer, eu vou fazer 9D1 menos 4D1. Fazendo aí essa subtração, eu chego a 5D1, que é a nossa resposta, ok? Próxima. A questão 9, ele quer saber qual seria o tempo, né, que essa pedrinha passaria pelo 5º andar. Só que ele dá a seguinte informação. Ele diz que do 9º para o 8º demora 1 segundo. Ora, se demora 1 segundo, eu vou usar aquela equação, né? Famosa equação, H igual a GT ao quadrado sobre 2. A gravidade é 10. O tempo que ele informa é 1, né? Do 9º para o 8º, então 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 10 é 10, dividido por 2, 5. Então eu sei que cada andar tem 5 metros. Então pronto. Se cada andar tem 5 metros, até o 5º ele vai percorrer 20 metros. Substituindo na equação, o H é 20, a gravidade é 10, o tempo é o que nós queremos, sobre 2. Fazendo aí, cancelando 0 com 0, né? 2 vezes 2 é 4, raiz de 4, 2, levaria 2 segundos para chegar ao 5º andar. Alex, mas do 9º para o 8º foi 1 segundo. E para o 5º, por que lembrando, né, gente, que esse é um movimento variado, a velocidade varia, né, muda de forma acelerada, ok? Próxima questão é a questão 11. Ela quer saber qual é a velocidade de lançamento, sabendo que ele leva um tempo total de 6 segundos, ou seja, para subir e para voltar. Nós sabemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se ele levou um tempo total de 6, é porque ele levou 3 para subir e 3 para voltar.
Jogando na equação, né, V igual a V0 mais ou menos GT, eu sei que a velocidade final é zero, porque eu estou considerando até a subida, né? A velocidade inicial é o que nós queremos. Mais ou menos, Alex, menos, né? Por quê? Porque na subida a gravidade está indo, né, no sentido contrário ao do deslocamento. A gravidade é 10 e o tempo é 3. Então, 3 vezes 10 dá menos 30, passando para o outro lado, teremos uma velocidade inicial de mais 30 metros por segundo. Por fim, né, a questão 17 é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, ela é muito parecida com a que nós comentamos, a questão 6. Só que lá na questão 6 ele pediu o espaço, aquilo que é a velocidade. Então é a mesma ideia. O camarada solta uma pedra a 5 metros de altura e ela atinge um barco naquele mesmo instante ali, ó, de 3 metros. Então o que é que vamos fazer? Calcula o tempo de queda, né, raiz de 2h sobre g, a altura 5, 2 vezes 5 é 10, 10 dividido por 10 dá 1, raiz de 1 é 1. Jogando, né, na equação para o barquinho que está em movimento uniforme, né, em linha retinha, velocidade vai ser o quê? Espaço vezes tempo. Ora, o espaço é 3 metros que ele percorreu e o tempo é 1. 3 vezes 1, 3, uma questão bem fácil, né, de se resolver. Ok, gente? Bom, se puder, fique em casa, né? Vale a pena estudar, tá? E aí a gente espera que amanhã vocês possam fazer uma boa prova de recuperação, que possa aí dar uma levantada nessa nota, ok? É isso, gente. Fui.